Olá, eu sou o professor Wagner Jardim e eu vou comentar aqui alguns pontos sobre a história da ciência no ensino de ciências, ok? Então, a gente pode pensar aqui, né, que existe o historiador da ciência, existe o educador em ciência e essas áreas elas vão se cruzar. Então, você tem historiadores da ciência que vão pensar o ensino de ciências e como a história da ciência poderia contribuir para isso. E você tem educadores de ciências, né, que vão se valer da história da ciência como uma abordagem para os seus objetivos, tudo bem? Quando eu me refiro aqui à ciência, eu estou falando aí mesmo de física, química, biologia. Apesar de eu ser professor de física, essas reflexões elas são gerais. E, para deixar bem claro, as reflexões que eu vou apontar aqui são reflexões muito iniciais, só para a gente começar mesmo a refletir sobre esse campo da história das ciências no ensino, porque existe toda uma área de pesquisa e de trabalho acerca disso. Então, se você procurar em revistas, se você for lá no Google Acadêmico e procurar, você vai achar muitos trabalhos mesmo de história da ciência e de história da ciência voltado para o ensino. Então, você vai ter discussões teóricas, você vai ter discussões sobre algum episódio histórico que vão trazer reflexões sobre como você poderia trabalhar isso no ensino, ou qual seria a importância de se trabalhar isso no ensino. Você vai ter trabalhos práticos também, então, de professores que discutiram temas de história da ciência em sala de aula e o que essa discussão pôde levantar de importante para a formação de um aluno nas disciplinas de ciências. Então, essa é uma área muito ampla, você tem muita discussão em relação a ela. Então, eu não pretendo, obviamente, aqui apresentar a área, discutir todos os aspectos. São algumas reflexões bem iniciais para quem está trabalhando com a história da ciência e o ensino de ciências ou pretende trabalhar em breve, tudo bem? Bom, normalmente, quando a gente fala de história da ciência e o ensino, a gente pensa, né, em alguns aspectos que eu vou comentar aqui, como, por exemplo, datas e nomes. Então, é comum que alguns professores, algumas pessoas pensem que história da ciência seja resumido a você falar, por exemplo, no final do século XIX foi descoberto, entre aspas, esse descoberto, os raios-x. E alguns anos depois, aí você define a data, você tem ali os trabalhos em radioatividade sendo iniciados por Becquerel, pelos Curie e por outras pessoas. Só para você situar no espaço quem foi a pessoa e qual foi o ano onde aquele estudo começou é, a, a ser realizado, né? Isso pode trazer algumas informações interessantes, como se você falar, olha, o desenvolvimento da tecnologia e de alguns aspectos científicos que possibilitaram o desenvolvimento da bomba nuclear se deram durante a Segunda Guerra. Você pode fazer as conexões às vezes, mas datas e nomes são uma simplificação muito grande. Isso não seria necessariamente muitas vezes é importante você situar o nome de pessoas ou a data onde os fatos aconteceram, mas isso por si só não representa o que a gente quer entender por história da ciência que contribua para o ensino mais amplo, né, de formação de uma pessoa, de uma formação geral, né, para a pessoa pensar sobre ciências. É muito comum também que você tenha anedotas e historinhas, né? E eu vou colocar de uma forma um pouco pejorativa aqui mesmo, a história da ciência na sala de aula ou para você se referir a um episódio histórico. Um episódio muito comum é de falar que a maçã caiu na cabeça do Newton e por conta disso ele descobriu a gravitação. Essa pequena fala minha tem muitos erros num espaço tão curto aqui de poucas palavras. Mas é muito comum que, às vezes, a gente coloque essas charges, né, da maçã caindo na cabeça do Newton, do Galileu jogando alguns objetos de cima da Torre de Pisa, do Arquimedes gritando Eureka, saindo da banheira, para poder representar um episódio e falar, olha, então aconteceu isso aqui e determinada teoria
foi construída. Esse tipo de discussão também é muito complicado, porque muitas vezes essas charges ali, essas representações nem ocorreram na realidade. Ou, né, como algumas vezes é complicado a gente afirmar com 100% de certeza, a gente poderia dizer que muitas dessas histórias têm grande probabilidade de não terem acontecido. Uma probabilidade muito maior do que de elas terem acontecido. Então, essas anedotas, elas vão acabar simplificando e distorcendo acontecimentos na história, né? E isso é um problema muito grande, porque pode passar uma visão distorcida para o nosso aluno do que seria mesmo o conhecimento científico, de como ele é construído, de como ele funciona e começa a chegar na sociedade de alguma forma. É, por mais que você tenha uma intenção de, às vezes, descontrair uma aula, isso falando como professor, né, de fazer uma brincadeira ali e representar uma situação, isso pode, se não for discutido a fundo, se for só apresentado como uma charge ali, uma brincadeira ali, pode ser engraçado, mas pode distorcer realmente ali o que ocorreu. Normalmente também, né, é muito comum de a gente ver a ciência ou a história da ciência representada na figura dos grandes gênios. E esses grandes gênios trabalham de forma isolada. O que significa isso? É comum que a gente pegue, por exemplo, o Newton e fale, olha, Newton ele construiu as 3 leis de Newton da mecânica que diz isso, isso e isso, né? As 3 leis que a gente já conhece muito bem. E a partir daí foi uma revolução na ciência e etc, etc. Né? Por mais que o Newton tenha um papel muito importante no desenvolvimento da mecânica, quando a gente coloca esse tipo de afirmação, muitas vezes a gente vai simplificar, como eu já venho dizendo o tempo todo, a construção desse conhecimento da mecânica. Então, nisso aí, a gente vai acabar excluindo o trabalho de outras pessoas como Galileu, Descartes, como, enfim, várias pessoas, o Leibniz, que pensaram ali vários conceitos da mecânica. E podem passar a impressão para a pessoa que se encontra com a história da ciência dessa maneira, de que o Newton era um grande gênio. Veja bem, não estou discutindo a importância do Newton e o trabalho dele, ok? Mas pode-se passar a impressão de que o Newton construiu toda a mecânica, realizou todos os estudos sobre o movimento dos corpos sozinho, como se ele não tivesse se baseado no trabalho de outras pessoas, como se ele não tivesse discutido com outras pessoas, como se ele não tivesse feito nada mais. Então, isso é uma coisa que é comum de a gente acabar trazendo para o Newton, para o Einstein, né, e para alguns outros grandes cientistas que a gente conhece como grandes na história. E, de novo, não estou querendo diminuir o trabalho deles, mas muitas vezes essa simplificação acaba passando uma ideia de que só pessoas que são geniais podem trabalhar no campo da ciência. Então, um nosso aluno ou a gente que está ali cursando uma faculdade de física, química ou biologia não vai conseguir fazer nada relevante, porque eu não sou um gênio, você não é um gênio. Então, esse tipo de avanço, de discussão, de desenvolvimento de ciência só pode vir no papel dessas grandes personalidades. Então, uma pessoa comum, entre aspas, não poderia fazer ciência, certo? Então, todos esses pontos que eu vou colocando aqui, eles podem parecer muito ingênuos quando a gente comenta, mas qual mal faz de fazer uma brincadeirinha, uma charge? Qual é o mal que pode ser eu colocar ali, né, representando o trabalho da mecânica no Newton, da relatividade no Einstein, da radioatividade na Marie Curie? É porque isso, de uma forma implícita, pode contribuindo negativamente para uma visão de ciência que o aluno vai construir. E isso, ele pode ou não seguir uma carreira científica, mas mesmo que ele não siga, né, esse impacto ele pode ocorrer. A forma como a pessoa, como cidadão, ele encara a ciência, como ele encara um conhecimento científico que está sendo construído na atualidade e que vai chegar na sua vida. Né? Então, de certa forma, a história da ciência, como aparece em sala de aula ou fora dela, é a partir de simplificações. O que eu quero reforçar aqui? Essas simplificações não significam
que para você, na minha opinião, pelo menos, que para você trabalhar a história da ciência, discutir um pouco disso, levar para a sala de aula, você tenha que ser um super especialista com um mestrado, doutorado e muita pesquisa nessa área de história da ciência. Mas significa que a gente tem que ter um certo cuidado na busca de fontes e de como levar isso para a sala de aula, por exemplo, ou para uma discussão. Tudo bem? Como eu disse no início, existe uma grande área que vai discutir episódios históricos dos mais diversos, né? O papel de vários cientistas aí na história, de vários experimentos. Então, você não é um especialista da área, mas quer discutir isso em sala? Não vejo como um problema. Você deve buscar fontes confiáveis, realizar um estudo prévio, mesmo ali que seja ali de um artigo ou dois, alguns textos que sejam confiáveis, e você pode construir isso para a sua sala de aula. Como eu disse, existem vários trabalhos teóricos que vão te dar o suporte no conteúdo, e existem também muitos trabalhos práticos que vão te dar uma ideia, um direcionamento de como levar isso para a sala de aula, quais objetivos dessa discussão podem ser interessantes para a sua sala de aula. Então, essas simplificações, da forma que eu representei aqui com os tópicos anteriores, deve ser evitada ao máximo, tudo bem? Bom, só para fechar aqui esse senso comum e utilização, essas simplificações acabam acarretando também, muitas vezes, nos experimentos e teorias cruciais e revolucionárias. Porque quando você apresenta uma nova teoria, como por exemplo, a gente vai discutir que o Einstein construiu a relatividade, e aqui eu vou ignorar todo o trabalho que teve vários outros cientistas nesse contexto para poder existir uma teoria da relatividade, ok? Mas se você afirma isso, além dessa mera simplificação, pode parecer também que basta existir uma nova teoria melhor, aí de novo eu vou utilizar as aspas, e eu espero que, à medida que os estudos de história da ciência forem avançando de sua parte, essas aspas fiquem mais claras, mas a partir do momento que o Einstein apresenta uma teoria melhor, com todas as aspas possíveis, que é a teoria da relatividade, todo mundo passa a aceitar isso como a física a ser trabalhada e todo o trabalho anterior é simplesmente descartado, o que não é verdade. Muitas vezes as ideias novas elas são construídas ao longo de muito tempo, de muito esforço, muito trabalho duro, e isso que é importante da gente saber, e também encontram barreiras da comunidade para serem aceitas, ok? Então, em geral, não é simples que um novo conhecimento, por melhor que a gente possa considerá-lo, ele seja adotado e aceito pelos cientistas de uma forma geral. Então, tudo isso é um processo que envolve muitas pessoas e muito trabalho duro, ok? Dito isso, a história da ciência ela pode contribuir para evitar essas utilizações simplificadas e trabalhar numa outra linha. Aqui eu vou comentar muito brevemente algumas linhas que podem aparecer na nossa área de história da ciência e que têm objetivos um pouco diferentes. Gente, essa é uma apresentação muito simples e introdutória mesmo, é só para abrir algumas ideias para a gente saber que existe diferença, ok? Então, por mais que a gente evite todos esses pontos aqui de um mau uso da história da ciência, você ainda pode trabalhar em diferentes abordagens. Se você pega para discutir história, não falando história da ciência, mas história de uma forma geral, você vai ter diferentes pontos de vista, você vai ter evidências que apontam para um ou outro possível caminho de ter ocorrido naquele determinado momento. Você vai ter teorias mais que têm um suporte maior, algumas teorias que não têm um suporte tão grande. Então, é normal também que existam algumas discordâncias e pontos de vista diferentes quando você vai olhar para algo na história, né? É difícil de você afirmar que existe apenas um caminho e que não vai ter discussão e discordância sobre isso. Então, dito isso, eu vou colocar aqui duas visões assim muito gerais que você pode ter. Você pode ter aqui uma linha que a gente chama de história das ideias, que tem como objetivo principal, tá, gente? Não é único, não é só isso que ela vai fazer, mas é discutir os conceitos
falar da física aqui, né, mas científicos, né, conceitos físicos, como eles foram aparecendo na história. Então, aqui a gente tem, por exemplo, o modelo atômico, que o professor, querendo ou não trabalhar a história da ciência, muitas vezes na física ou na química, quando a gente vai falar de modelo atômico, aparece aqui uma sequência cronológica de, olha, existia aqui o modelo de Dalton, que é o modelo da bola de bilhar, depois veio o modelo de Thomson, que colocava, né, uma massa positiva com a massa negativa aqui incrustada nele, que é o modelo que vai colocar aqui os elétrons e tal, e depois você vai ter o modelo de Rutherford, que já é um modelo planetário, mas que tinha alguns problemas, e veio o modelo de Bohr. Né? Essa cronologia, como eu disse, ela não vai estar restrita só a datas e nomes, porque o professor, quando apresenta isso, como eu disse, querendo ou não ter o objetivo de trabalhar a história da ciência, ele vai discutir aqui alguns conceitos relacionados a cada um desses modelos. Vai falar, olha, então você tinha inconsistências no modelo de Dalton, que a partir de determinados experimentos fez-se necessário uma reformulação. E veio o modelo de Thomson, e você vai discutindo, então, as ideias, você vai discutindo as pessoas e as ideias que existiam naquele momento, por que, que as ideias deixaram ali de ser as ideias mais aceitas, apareceram novas observações, tiveram que reestruturar um conceito. Por que, que esse modelo de Thomson passou a ser parecido com o de Rutherford? Porque perceberam ali que o átomo ele deveria ser algo que tem um núcleo menor e as partículas negativas estão mais afastadas do núcleo por conta de um experimento. Enfim, você tem essas discussões que vão mostrando como essas ideias foram sendo construídas, discutidas, algumas caíram, outras surgiram, observações apareceram, tiveram novas explicações para as observações que já existiam e o modelo foi caminhando nesse sentido. Tudo bem? Vale ressaltar aqui que o atomismo ele não vai se restringir a isso aqui, você tem outros modelos que vêm depois do Bohr, mas essa aqui é a física dos modelos atômicos que a gente mais conhece e mais discute. Não é problema nenhum você abordar a história da ciência dessa maneira, muito pelo contrário. Depende do objetivo que você quer. Então, eu não vou falar que existe aqui uma abordagem que seja melhor ou pior, depende do objetivo que você pensa para o ensino de ciência. Então, se você vai abordar a história da ciência desse jeito que eu simplifiquei muito, tá, gente? Como eu disse, por favor, não achem que a vertente da história das ideias é isso aqui somente que eu estou falando. Mas se você pega o exemplo que eu dei do modelo atômico e leva para a sala de aula, talvez o seu objetivo seja o de focar nas ideias e nos conceitos relacionados ao modelo atômico. Porque quando você pega o modelo de Bohr, existem alguns conceitos que já são da mecânica quântica que não são nada intuitivos, que não é simples de você pensar. Principalmente alguém que vem do estudo do eletromagnetismo, chega no modelo de Bohr, pode se parar para pensar mesmo no modelo e falar, poxa, mas espera aí, o eletromagnetismo aqui teria um probleminha com esse modelo de Bohr. Aí você pega e vê que existem os postulados e toda uma teoria que vai tentar não colocar esse modelo como algo possível de ser feito. Né? Então, como eu disse, você tem aqui um objetivo de, por exemplo, apresentar os conceitos físicos, tentar trabalhar as dificuldades do aluno de entender aquele modelo a partir da construção das ideias, mostrando, olha, tinha esse modelo, existiam essas dificuldades, foi preciso fazer esse experimento, essa observação levou aos cientistas pensarem que poderia existir um determinado efeito extra e por aí vai. De uma outra linha, que eu também vou resumir de uma forma muito geral aqui, a gente teria a história cultural da ciência, ou a história social da ciência, a história sociológica da ciência. Está vendo que muda um pouquinho a palavra, porque muda também um pouquinho o enfoque. Mas, de uma certa forma, essa linha de história da ciência, que é um pouco diferente do que eu chamei aqui de história das ideias, ela vai trabalhar como uma abordagem de questões que muitas vezes a gente não atribui a serem da área científica, ok? Então, como um exemplo aqui, eu coloquei, por exemplo, olha, essa primeira imagem aqui em preto e branco são algumas palestras itinerantes. É um processo de construção da ciência ali, que era comum ali no século XVIII, mais ou menos,
onde você tinha aulas particulares ou palestras sobre temas científicos e muitas pessoas participavam, sejam pesquisadores, sejam curiosos, e isso tudo tinha um papel de apresentar determinado conhecimento científico e não só isso, mas gerar debate, gerar discussão muitas vezes. E também servia para o entretenimento. A gente pode pensar em coisas que talvez não sejam tão diretas, mas quando eu falo, pode ser percebido mais facilmente como coisas da ciência, como, por exemplo, aqui, essa imagem aqui de baixo, é o Volta, o Alessandro Volta, da pilha de Volta, mostrando a pilha, né, que na época ali que ela foi construída, para o Napoleão. E isso, eu estou colocando de uma forma bem simples, numa imagem em poucas palavras, mas representa todo um movimento político que ocorria naquele período, onde o Volta vai estar envolvido, e não só o político de leis e tudo mais, mas como também de verba e financiamento, porque você vai ter cientistas que trabalham em áreas que vão receber maior financiamento, menor financiamento, e isso, querendo ou não, impacta diretamente no trabalho que o cientista pode fazer. Então, se você é um cientista hoje, o financiamento da sua pesquisa é muito importante. Dificilmente, você vai ter um cientista que vai ter condições de tirar todo o dinheiro que ele precisa, todo o recurso que ele precisa do próprio bolso. Então, pode ter um financiamento do governo, pode ter um financiamento de uma empresa privada, e isso tudo também acaba sendo uma prática da ciência. Porque você, quanto cientista, muitas vezes você tem que escrever o seu projeto, correr atrás desse financiamento. Então, o trabalho do cientista ele não é restrito, não sei se felizmente ou infelizmente, mas ele não é restrito simplesmente a estudar o efeito físico científico em si. Tem vários outros fatores. Você tem a questão aqui, olha, eu coloquei aqui, do mesmo período, seria aqui uma carta que o Volta envia para uma sociedade de ciências da época, não vou entrar nos méritos aqui, mas para poder divulgar o seu trabalho. Então, a divulgação do seu trabalho também é muito relevante para a construção da ciência. Então, se você produz um conhecimento científico com todas as suas dificuldades, conseguindo ou não financiamento, enfim, depois, independente de você ter essa parte de construção, você tem que fazer com que seu trabalho seja conhecido, ok? Para ele ser discutido, para a comunidade acadêmica aceitá-lo como viável ou não. Então, a comunicação é essencial. Ao longo da história, ela vai ter faces diferentes, ela vai ter meios diferentes, mas ela se faz necessária. Hoje, se você tem um trabalho científico relevante, você vai querer publicar numa revista que tenha grande visibilidade para que as pessoas possam lê-lo e ele se torne conhecido, as pessoas vão começar a mencionar seu trabalho, se basear no seu trabalho, e a partir desse movimento, o seu trabalho pode acabar sendo refutado ou sendo mais aceito e utilizado como parte de uma ciência mais estabelecida. Né? Veja que eu falo ciência estabelecida não significa que é uma ciência que nunca pode apresentar evidências de que está errado ou de que é perfeita e nunca vai mudar, mas que é uma ciência que tem uma base e que as pessoas conseguem se apoiar nele para desenvolver o conhecimento, colocam como confiável, digamos assim. Então, esta linha que eu estou resumindo de uma maneira muito genérica, vai trabalhar com aspectos que normalmente a gente não relaciona diretamente com fazer científico, porque não é a construção de um conceito diretamente ou de um experimento no laboratório, mas é todo um movimento que está na ciência e que muitas vezes a gente não atribui e não discute como ciências, ok? Então, gente, tendo apresentado de uma maneira muito geral alguns pontos para se refletir sobre a história da ciência, sobre a ciência e sobre o que isso pode representar para o ensino, reforçando o que eu disse no início, existem vários outros pontos que eu não comentei aqui e alguns pontos que eu comentei exigiriam um aprofundamento maior, com certeza, para uma discussão ali mais elaborada, mas como eu disse, tem toda uma área, é bem fácil achar muitos argumentos sobre isso, muitos artigos discutindo isso na literatura, né? Mas, tendo colocado um resumão, bem resumão, a gente pode discutir aqui alguns, então, pontos para levar essas discussões da história e ciência para o ensino, né? Então, além de destituir a visão simplista de um método científico, onde o cientista vai sozinho e segue um determinado número de passos e consegue construir sua teoria, isso
é algo que tem que ser discutido em sala, né? Porque não é necessariamente assim, porque pode parecer até contraditório, né? Por um lado, existe uma ideia de método científico que você vai para o laboratório, lança a hipótese, faz o experimento e pronto, você chega na verdade absoluta e uma nova teoria científica aparece para explicar um fato. Né? E do outro lado, existe aqueles grandes gênios que têm um estalo ali divino e conseguem explicar algo que ninguém conseguiu enxergar na ciência até o momento. Né? Parece até um pouco contraditório, mas essas duas ideias aparecem muito na visão de ciência de um senso comum, assim, né? Uma visão que as pessoas têm em geral. Então, por um lado, basta você seguir uns passos que você chega lá. Por outro, você tem que ser genial e você chega lá. Né? Então, isso não parece casar, né? Porque se é só seguir os passos, qualquer um poderia fazer. Se é só os gênios podem fazer. Enfim, você pode trabalhar a ciência, levar a história da ciência para tentar trabalhar concepções prévias e conceitos, como diz, como um conceito se construiu na história da ciência, porque muitas vezes a dificuldade de se entender o conceito pode vir ali de alguma forma na própria história daquele conceito. Então, pessoas que pensavam de uma forma e tiveram que mudar. Geralmente, o que aparece na história, os cientistas estudando o conceito, não são exatamente as mesmas concepções do aluno. Né? É ingênuo pensar que um aluno que nunca estudou aquele conceito vai pensar exatamente como o cientista trabalhava alguns anos atrás. Mas isso pode te dar caminhos para você trabalhar algumas concepções, algumas ideias desse conceito que não são de fácil apreensão. A gente pode trabalhar ideias como um trabalho coletivo, mostrando que a ciência envolve vários pesquisadores, o trabalho de muita gente, um trabalho árduo, envolve dinheiro também, apoio político da sociedade, isso tudo. E isso vai perpassar pelas relações, então, de toda a sociedade com a ciência. Não, a gente não pode pensar que a ciência é construída no laboratório, foi construída, ok, e agora as pessoas vão simplesmente consumir essa ciência, existem essas relações aí, né, como eu disse, por exemplo, uma relação direta seria a política que financia um laboratório, mas não é só isso, obviamente. E ao contrário do que isso possa parecer, né, a história da ciência não não incentiva que as pessoas questionem a ciência de forma infundada. Muito pelo contrário, o que eu venho comentando aqui é que você tem que ter argumentos, você tem que ter conhecimento para poder discutir esse assunto. O que acontece muito recentemente é que as pessoas veem ali um resuminho, uma manchete de um jornal, ou pior ainda, de uma manchete de um blog que não tem nenhuma fonte confiável citada e utilizam aquilo para poder falar que determinado conhecimento científico é bom ou determinado conhecimento científico é ruim. Então, parece que as pessoas que estão ali com seu trabalho duro, financiamento, etc., etc., que têm anos dedicados a estudar determinada área da ciência ali, tem seu trabalho desmerecido e o que merece realmente atenção e os créditos são manchetes, títulos perdidos aí pela internet. A ideia é entender o processo que humaniza as ciências, mostrar que, olha, a ciência ela é sim passível de erros, ela é sim uma construção que participam pessoas normais que se dedicam a isso, né? Estudaram e trabalham para isso. Mas que pode haver erros, pode haver acertos, e isso faz parte da construção do conhecimento. Que, por outro lado, quando você analisa de uma forma mais completa, que é o que eu estou reforçando aqui, você vai perceber que as pessoas que afirmam ali, os cientistas que estão afirmando, elas, em geral, passaram por todo um processo para chegar naquelas afirmações. E é isso que a gente tem que entender e ter uma noção para conseguir fazer a nossa análise, né, do que pode ser mais confiável, o que pode não ser tão confiável. Eu sei que nem sempre é simples, a gente vê, às vezes, pesquisas científicas que parecem ser sérias, indicam para um resultado, e depois a gente percebe que teve um financiamento duvidoso de um grupo de pessoas, de uma empresa que queria que aquela pesquisa apontasse para um ponto que é o interesse dessa empresa. Alguns dados podem ser ali, às vezes, não apresentados de uma forma neutra, e na verdade esse neutro é uma palavra interessante porque a gente tem a ideia de que a ciência é neutra. Você pesquisou, você tem informação e isso é universal. Mas, como eu disse, a apresentação de uma pesquisa às vezes pode ser um pouquinho distorcida para levar
para uma determinada conclusão que tem um interesse ali de um grupo de pessoas ou de cientistas. Então, esses dados, se os dados forem coletados de maneira honesta, idônea e apresentados ali, às vezes a sua análise pode não ser tão neutra assim, por exemplo. Então, é interessante que a gente consiga olhar para isso e tentar entender o que pode estar por trás daquele conhecimento, né? E mais uma coisa que vale ressaltar é a ideia da história da ciência, no caso do ensino, no caso de sala de aula, isso eu estou falando para o ensino básico, não é que ela seja ensinada como uma disciplina extra de história da ciência. Existe sempre a discussão de que a história de que a gente tem muitas disciplinas no ensino médio, por exemplo, e que a história da ciência seria mais uma disciplina. Mas se a gente for pensar como mais uma disciplina, existem vários outros segmentos que poderiam ser pensados como disciplinas necessárias para a formação no ensino médio. Então, você poderia pensar em economia, direito do consumidor, né, como muita gente fala. E eu não estou discordando de que todas essas disciplinas tenham sua relevância, ok? Mas a gente sabe que é impossível ensinar tudo isso no ensino médio, por exemplo, no ensino fundamental. Então, a ideia não é ensinar a história da ciência como mais uma disciplina, mas se utilizar dessa abordagem e dos espaços que a sala de aula dá para discutir o seu conteúdo científico e trazer essas discussões neste momento, ok? Até porque a gente sabe que, agora colocando em termos de uma sala de aula padrão de hoje em dia, se você entra como professor numa sala de aula, infelizmente a gente tem algumas amarras de vestibular, exames como o Enem e tal, e que vão moldar mais ou menos o conteúdo que você tem que trabalhar. Então você não pode deixar de entrar no primeiro ano ali do ensino médio, deixar de ensinar as leis de Newton, cinemática, enfim, esse tipo de conhecimento, e vamos discutir a história da ciência sem discutir esses conceitos. Okay? Então, a ideia é trabalhar a história da ciência nas disciplinas de ciência com uma abordagem que possibilite trazer essas reflexões para a sala de aula. Para fechar, reforço o que eu falei no início, para que você faça isso, para que você pense sobre isso, não é necessário. Claro que o ideal seria que todo mundo tivesse mestrado, doutorado e muitos anos de pesquisa em todas as áreas do conhecimento que existem no mundo até hoje. Mas eu não julgo que seja indispensável isso. Se você tem interesse, basta que você procure algumas fontes confiáveis sobre o tema que você quer abordar e tente construir sua proposta tomando esses cuidados. Tá bom, gente? Então, já me estendi até bastante pelo objetivo que era colocar um panorama muito geral sobre a história da ciência no ensino, mas espero que sirva para construir reflexões sobre o nosso ensino de ciência e sobre como a história da ciência poderia ser uma maneira de levar para a sala de aula um ensino mais interessante, né? No sentido de pensar sobre a ciência que está no dia a dia e não sobre os conceitos científicos especificamente falando. Ok, gente? Então, muito obrigado pela atenção e até uma próxima.